É motivo de muita alegria, porque fala a respeito da pessoa bendita do Espírito Santo. De contrapartida, alguns usam esse texto para se apoiar e apropriar-se assim da bebida, do álcool. E é um texto que tem sido muito debatido nesses últimos tempos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nesta noite eu não quero trazer nenhuma polêmica, porque eu não sou polêmico, graças a Deus. Mas o apóstolo Paulo está enviando esta carta para uma igreja que, pela misericórdia de Deus, ele foi um dos que viu aqueles irmãos. A Bíblia vai nos dizer no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, fala que Paulo, ele chega na região, ele chega em Éfeso, naquela cidade populosa, uma cidade gigantesca, aonde o comércio era muito forte, aonde o fluxo de pessoa era muito forte, era uma cidade aonde chamava-se a atenção para aqueles que passavam por aquela região. É interessante que quando Paulo ele chega naquela região, ele chega na cidade de Éfeso, ele encontra ali alguns homens que aceitaram assim a fé, que aceitaram assim a pregação do Evangelho e creram na mensagem e na palavra de Deus. E quando Paulo chega, Paulo faz uma interrogação para aqueles irmãos e diz: vocês conhecem o batismo com o Espírito Santo? E alguém tem dificuldade em responder a pergunta. Por quê? Porque ele diz: nós não conhecemos, nem mesmo ouvimos falar acerca do Espírito Santo. E Paulo mais uma vez pergunta para aqueles homens, aqueles discípulos: em qual batismo vocês foram batizados? E aí eles disseram: nós fomos batizados pelo batismo de João, que era o batismo para o arrependimento de pecado. E Paulo rapidamente, com muita autoridade, impõe as mãos sobre aqueles homens, e de repente aqueles homens começam a falar em línguas estranhas e profetizar. Louvado seja o nome do Senhor. O Evangelho estava tomando força. Louvado seja o nome do Senhor. Por que tomando força? Porque nós temos que entender que a pessoa do Espírito Santo é a força maior da igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É interessante, irmãos, que nós somos dependentes exclusivamente da ação direta do Espírito Santo para o desenvolver do reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele concorda com essa afirmação quando ele diz: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei sozinho, eu enviarei o outro Consolador para que fica convosco. Louvado seja o nome do Senhor. É uma necessidade da igreja conhecer a pessoa do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, quando nós olhamos para a igreja de Éfeso, é uma igreja que tem um crescimento muito rápido. É uma igreja porque a população contribuiu. Aonde há maior fluxo de pessoas, aonde a população é maior, aumenta-se o número de salvos. Isso não é algo que nós vamos discutir. Então o Evangelho chega naquela região e rapidamente o Evangelho ele começa a ser propagado, anunciado. O apóstolo Paulo se empenhou por demais com aquela igreja para o crescimento do reino de Deus na cidade de Éfeso. A Bíblia nos diz que Paulo ele chegou, passou cerca de 2 meses trabalhando para aquela igreja, visitando a sinagoga e ensinando acerca da palavra. Daqui a pouco alguém olha no calendário e passa-se 2 anos e o apóstolo Paulo está naquela região pregando a palavra e ensinando acerca do reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
É interessante, irmãos, é que o apóstolo Paulo precisa agora sair de Éfeso, porque o reino de Deus não para. O reino de Deus, ele não para. Ele está andando, ele sempre está em uma caminhada sem fim até Jesus voltar. O apóstolo Paulo agora, ele deixa a cidade de Éfeso e agora ele vai em direção a uma próxima cidade, a uma próxima região. Agora passa-se alguns tempos, o apóstolo Paulo agora, ele já está bem distante. Mas Paulo, ele não se esquece dos irmãos que estão em Éfeso. Paulo, ele não tira da memória aqueles irmãos. É interessante que Paulo, ele não era somente um pastor que reconhecia a obra de Deus e trabalhava em prol. É interessante, eu gosto de dizer que o apóstolo Paulo era o tipo de pastor que tinha cheiro de ovelha. Ele gostava das ovelhas. Quando eu olho para Paulo escrevendo para os irmãos em Filipenses, ele vai dizer: em minhas orações eu não tenho esquecido de vós, louvado seja o nome do Senhor. Paulo carregava no seu coração cada alma que ele havia ganhado. Era uma paixão que ele tinha pelos que ele tinha orado, aceitando a Jesus. E olhava para Paulo, percebia que ele era alguém que se envolvia com o rebanho que estava em posse. Agora Paulo, ele está em Roma, preso. Ele está agora preso, mas a memória está livre. E ele lembra dos irmãos em Éfeso. E agora ele vai se empenhar em escrever uma carta para aqueles irmãos. Uma carta onde ele vai falar acerca dos primeiros passos do Evangelho. Aí o apóstolo Paulo, no capítulo 2 de Éfeso, ele já começa dizendo: vós sois salvos pela graça, e isso não é de vós, é dom de Deus. Paulo está falando acerca da salvação, a atribuição da salvação. Ele está ensinando para aqueles irmãos o básico e dizendo que o motivo da salvação não foi mero esforços humanos, mas é a graça de Deus aqui na terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele escrevendo para esses irmãos, é interessante que ele caminha para o fim da sua carta e ele chega no capítulo de número 5. No capítulo de número 5, Paulo, ele vai falar acerca do Espírito Santo, da pessoa bendita do Espírito Santo, que é interessante nós entendermos. Para alguns, tem dificuldade de entender o que é o Espírito Santo. É preciso que nós entendamos que o Espírito Santo é uma pessoa. É preciso que a igreja entenda que o Espírito Santo não é uma força. É preciso que nós entendamos que o Espírito Santo não é um pulo. Nós precisamos entender que o Espírito Santo não é só falar em línguas estranhas. Nós precisamos entender que o Espírito Santo é uma pessoa, carregado de sentimentos e características. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo agora olhando para uma cultura envolvida por demais com a idolatria, porque ali a religião mais forte eram os seguidores da deusa Diana. Alguns dizem que o culto, quando acontecia no templo da deusa Diana, alguém entrava embriagado. Quanto mais embriagado, parece que melhor era o ritual, melhor era a reunião. Olhando para aquele povo, olhando para aquela cultura, eles entendiam que o culto acontecia a partir do momento que alguém estava encharcado pelo vinho. Paulo agora olha para aquela igreja e para aqueles irmãos e diz: eu tenho uma mensagem para dizer para vocês, louvado seja o nome do Senhor. E ele começa dizendo, é o momento que ele diz: e não vos embriagueis com o vinho. Por quê? Porque era o método que eles conheciam de forma de adoração. Paulo está ensinando para aquelas igrejas: vocês são um depósito de alguma coisa. O homem é depósito de alguma coisa. O homem é vaso. E o homem, ele se enche.
e ele se enche de muitas coisas. O homem se enche muitas das vezes de muitos orgulho, soberba. O homem sim vai e desce demais, vai se enchendo, vai se encharcando destas coisas, porque o homem é um recipiente que recebe algo. Paulo agora olha para aqueles irmãos e está dizendo: eu tenho uma mensagem, não vos embriagueis com o vinho que há dissolação. Ele estava dizendo, a Bíblia, a versão na linguagem de hoje diz: não vos embriagueis com o vinho, para que não venha a desgraça. Ele estava falando que o vinho o vinho ele tem um poder de dominação muito grande em cima do homem. É preciso nós entendermos esta propriedade. Quando alguém ele é viciado no alcoolismo, quando ele é viciado na cachaça, ele tem dificuldades. Por quê? Porque o álcool ele tem um poder, ele ativa algumas coisas no ser humano e ele fica dominado pela cachaça, pelo efeito, pelo álcool. É por isso que quando nós olhamos muitos casos que acontecem até mesmo dentro da igreja, muitas das vezes, alguém que tem dificuldade com a bebida. Por quê? Porque a bebida ela tem esse poder, ela controla o homem. E quando o homem ele é cheio pela bebida, pelo álcool, ele não tem espaço para outra coisa. Eu conheço o caso de mulheres que quando o Bolsa Família cai, o primeiro lugar que ela vai num bar, numa bodega, encher a cara. O filho passa fome em casa, mas o álcool, o vício é muito forte, é controlada por isso. É por isso que aqui dentro nós tratamos a questão da bebida como algo que tem que ser levado indo no departamento de libertação. E pastor Antônio Francisco, que agora nós estamos vivendo numa época em que tem gente dizendo que não tem problema nenhum beber, o problema é se embriagar. E nessa conversa tem muita gente que está entrando em um caminho sem saída e levando um povo, levando muitas das vezes multidões para o inferno, porque tem se dado ao vinho. Então o vinho ele traz consigo algumas coisas que aconteceram ao longo da Bíblia que não nos agrada. Quem não lembra de Noé, a queda de Noé por causa da bebida? Quem não lembra do ato que aconteceu com as filhas de Ló, que a filha de Ló deitou com ele, todas duas, com ele embriagado. Agora pensa comigo, já imaginou estar aqui neste púlpito, pregando alguém encharcado pela bebida? Vocês imaginam como é que é? Você entrar na igreja e a pessoa está fedendo a cachaça, e dizendo que é crente, e dizendo que vai para o céu. Da onde? Não funciona, não entra na nossa mente, não entra. A palavra de Deus diz que só basta um pouquinho para a desgraça acontecer. É interessante que Paulo, falando acerca da bebida para aqueles irmãos, ele disse: não vos embriagueis com este vinho, porque ele vai lhe controlar. É interessante que Paulo agora, em contrapartida, ele vai falar acerca de outra coisa que eles poderiam substituir a bebida. Ele diz: não vos embriagueis com vinho no que há dissolação, mas, porém, enchei-vos do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós olhando para isso aqui, é uma substituição. Paulo está falando para aqueles irmãos acerca de uma mudança, uma transferência de mente, uma mudança de mente, uma renovação. Ele estava dizendo: o culto dentro da cultura de vocês tem que ser embriagado pelo vinho, tem que ser embriagado. O culto ele acontece
a base do álcool que as pessoas, elas se relacionam com sua divindade. Mas para vocês, eu digo agora que vocês precisam encher-vos do Espírito Santo. Paulo estava falando acerca de domínio. Paulo está explicando para aqueles irmãos que nós precisamos, que vocês precisam ser cheios do Espírito Santo. Por quê, Paulo? Para que o culto de vocês seja dominado pelo Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O culto, ele estava dizendo que o culto agora, o culto que funciona, o estilo de vida que funciona, o estilo de vida que dá certo, é ser dominado pelo Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Esse funciona, esse dá certo. Mas só que nós temos que ser realista, que na nossa geração está difícil de nós encontrarmos pessoas sedentas de ser cheio do Espírito Santo. Um dia eu estava num certo lugar e um irmão chegou para mim. Ele disse assim: irmão, tem vezes que eu estou na igreja e eu fico assim alegre, e fico assim mesmo querendo ser batizado, que é o princípio. Eu quero ser batizado, mas assim, eu fico com aquela coisa, parecendo que eu vou ser batizado. Aí na hora eu saio, porque eu fico com vergonha, eu fico não sei. Irmãos, se fosse só o irmão era muito bom. Hoje nós temos jovem que não quer nem saber de Espírito Santo. Nós temos jovem que não tem nenhum interesse de conhecer a pessoa bendita do Espírito Santo. Existem crentes que estão dentro da igreja, foi criado aqui, cantou no vocal, passou em todos os departamentos, criança, adolescente, jovem, mas não se anima em buscar o Espírito Santo. E eu não sei se é nem buscar, mas eu falo de a pessoa se colocar à disposição de ser cheio do Espírito Santo. A pessoa é cheia de tudo, é cheia de frescura, bota defeito em tudo, fala do pastor, fala do obreiro, fala de alguém, se enche de tudo que não presta, só não se enche do Espírito Santo. E Paulo está recomendando, aqui é um grito de ordem, como se ele estivesse em um lugar alto e dizendo: enchei-vos do Espírito Santo, é imperativo. É imperativo, aqui é uma ordem. Ele não está te aconselhando que tem que ser cheio, ele está dizendo que tem que ser cheio. O crente precisa ser cheio do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele vai falar acerca do Espírito Santo, a pessoa bendita do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo é a força motriz da igreja e da vida do crente. Irmãos, é bem verdade que existe um divisor de água na vida de um crente, que desenvolve um relacionamento íntimo com o Espírito Santo, daqueles que não têm interesse de conhecer o Espírito Santo. Existe um divisor de água. Para nossa reflexão, a Bíblia vai nos dizer que conta a história de Pedro. Nós conhecemos Pedro. Pedro era um homem de comportamento fortíssimo. Pedro era alguém que tinha aceitado a Jesus, mas precisava ser lapidado em algumas questões, em algumas coisas. Nós percebemos um homem de comportamento, ele era um homem impulsivo, um homem violento, um homem que não gostava de conversa, ele resolvia tudo na mesma da hora. Mas a pessoa vê que a partir do momento que ele é batizado com o Espírito Santo, inicia ali o primeiro passo para alguém que deseja viver a plenitude do Espírito. Agora muda-se o comportamento por completo na vida daquele homem. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele transforma a vida do crente. Louvado seja o nome do Senhor.
É por isso que Paulo estava dizendo para aqueles irmãos: meus irmãos, a mudança, ela acontece. A mudança, ela ocorre quando um homem ou uma mulher se coloca na presença de Deus, dizendo: Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero me embriagar do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É interessante que esse verbo, e vos, enchei-vos, este verbo, ele é pluralizado, ele é plural. Mostra que para ser cheio do Espírito Santo, não é um grupo, não é apenas uma categoria de crente. Eu estou dizendo que para ser cheio, não é só os obreiros que sentam aqui em cima. A igreja por completa tem que ser cheia do Espírito Santo. A igreja por completa tem que ser cheia do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela nos ensina que a igreja, ela precisa ser cheia por completa do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Sabe por que hoje nós temos dificuldade? Muitas das vezes nós enfrentamos dificuldade em nossos departamentos. É porque nós temos meia dúzia de pessoas que não tem esse propósito. Porque quem é direcionado pelo Espírito Santo, irmãos, não dá trabalho para ninguém. Quem é direcionado pelo Espírito Santo, quem desenvolveu esse relacionamento com o Espírito Santo, ele tem facilidade de se mover, de funcionar no corpo. Tem crente que você conta nos dedos, o dedo não é suficiente. Quantos anos? 30, 40, dando trabalho na igreja. É porque nunca se encontrou com o Espírito Santo e foi cheio. Porque quem é cheio do Espírito Santo, todas essas coisas se rende a nada. Louvado seja o nome do Senhor. É interessante que o Espírito Santo, este verbo também, ele é passivo. Este verbo, ele faz nos entendermos aqui que não é nós que nos enchemos. O Espírito Santo não é nós que nos enchemos. Não é eu que me encho do Espírito Santo. Não é eu que venho para o culto e diz assim: eu vou me encher do Espírito Santo. É interessante nós entendermos que é o Espírito Santo que age na vida daqueles que desejam ser cheio do Espírito Santo. É preciso que haja esse encontro, um coração ardente, um coração desejoso de sentir a presença de Deus. Quando o Espírito Santo reconhece, ele diz: eu vou lá e vou encher, eu vou lá e vou encher. Perceba comigo, no episódio de Atos, capítulo de número 2, reuniu-se cerca de 500 irmãos, e 500 irmãos com propósito, talvez até desejoso, e eles foram para lá, para casa, para o cenáculo, e eles ficaram aguardando o Espírito Santo, aguardando o Espírito Santo. E alguns talvez pensou que era algo que iria acontecer mediante algumas coisas do ser humano, porque muitas das vezes a gente acha que para ser cheio do Espírito Santo é preciso a gente usar alguns métodos para que nós possamos ser cheio. Mas o Espírito Santo, ele não tem método. O Espírito Santo, ele não tem jeito. O Espírito Santo, ele não tem forma. A Bíblia diz: e de repente, o agir dele é de repente, é sem ninguém estar esperando. De repente ele desce, de repente ele entra, de repente ele enche o crente, de repente, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aí somou, foi embora, aí foi embora mais um pouquinho, foi embora mais um pouquinho. Daqui a pouco alguém faz a conferência e tem 120 irmãos. 120 irmãos que estão lá, que não larga, que só sai de lá quando o Espírito Santo tocar. E de repente o Espírito Santo desce, enche aqueles irmãos, e a obra de Deus começa. Louvado seja o nome do Senhor. Por que começar? É porque Jesus disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando eles foram cheios, não tardou. É por isso que eu estou dizendo: quem é cheio do Espírito Santo não dá trabalho, irmão, na igreja.
Ele vai. Quando disser assim, o Espírito Santo desceu, o homem começou a pregar. E aí ele começou a pregar na grande cruzada. E de repente rende-se quase 3.000 almas. No outro dia, é interessante que quem é cheio do Espírito Santo nunca cansa. Ele sempre está na frente. No outro dia, ele estava de novo em cima da pedra. E continuou ensinando, pregando e falando. Por quê? Porque foi cheio do Espírito Santo. E quando o homem é cheio do Espírito Santo, ele tem um gás que não dá para se explicar. Louvado seja o nome do Senhor. Há uma necessidade da igreja ser cheia do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Para nós encerrarmos, é interessante também que o verbo enchei-vos, ele também é presente. O Espírito Santo, ele precisa que sempre o homem esteja tirando a cinza passada para que o altar continue queimando. Ouvindo o pastor Nonato, que no tempo era pastor do Brejinho, no Maranhão, ele dizendo uma vez e falando acerca do Espírito Santo, ele diz assim: o Espírito Santo como que acontece? O Espírito Santo é o fogo que precisa ser alimentado constantemente. Está falando de uma ação contínua. Não é que você é cheio aqui. E eu falo com o jovem nesta hora, nosso congresso está chegando, e eu peço que, por favor, quando nós terminar o congresso no domingo, quando der no próximo domingo, nós estejamos com o mesmo gás, com a mesma energia, para continuar fazendo a obra de Deus. Espírito Santo, ele desce talvez no congresso, mas ele desce e cada dia é preciso que o crente esteja vigiando e colocando lenha para que o fogo não se apaga. Louvado seja o nome do Senhor. Tem muita gente na igreja que está só fumaçando e pensa que ainda tem fogo, e pensa que ainda é cheio, e não é mais nada. Só que Jesus nesta noite está convidando pessoas para se comprometer e dizer assim: eu vou me esvaziar das coisas externas, mundanas. Bebida, fala de bebida, é coisa externa, é coisa mundana. Aí eu falo para você nesta noite: se esvazie daquilo que não é espiritual e começa a se colocar na brecha como Moisés e pedir para que o Senhor lhe encha com o Espírito Santo, para que o Espírito Santo ele toma a inteira direção da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo, ele vai falar para aqueles irmãos: a ação do Espírito Santo na vida de vocês, ela é contínua, ela é diária. É preciso todos os dias nós se colocar na presença de Deus e pedir: Senhor, não deixe que a tua presença vá embora. Não deixe que a tua presença vá embora. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que nós não possamos ser, meus irmãos, a geração de Sansão, que quando pensa que está cheio do Espírito Santo, não restou mais nada. Está na hora de nós pararmos de ser caeiras humanas e começar a pegar fogo, fogo espiritual. Porque nós precisamos subir no arrebatamento, avivados, louvado seja o nome do Senhor, e cheio do Espírito Santo de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Paulo está falando para aqueles irmãos: há uma necessidade de vocês abandonar todas aquelas coisas que lhe enchem, que não é de Deus, que não é do reino, e você possa mergulhar agora no mar do Espírito Santo, encher-se como nunca. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque se nós não tivermos intimidade com Ele, nós estamos perdidos. Eu estava olhando que o Espírito Santo, Ele está conosco em todo momento.
A promessa de Jesus foi: eu vou para o Pai, eu vos enviarei um outro Consolador. Ele estava falando de alguém que tinha função aqui. A função era consolar. Outra versão diz auxiliar. É Ele que te ajuda nas tuas dificuldades. E como nós vamos recorrer agora, se nós não estamos íntimos dEle, cheios dEle? Como nós iremos? Para onde nós iremos? Então, meus irmãos, eu quero nesta noite deixar esta palavra aos vossos corações. Vou dizer para cada um de nós que há uma necessidade de sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.